Olha só, amanhã é o Dia do Consumidor, 15 de março. Então a gente convidou o doutor Ricardo Deva, não sei se é Deva ou Deva. Ah, olha só. É porque eu conversei. Doutor Ricardo Arelão, doutor Ricardo. É advogada também? É também do direito também. Qual o sobrenome dela? Castelo Branco, Areleão também. Muito bem. Doutora Deva Castelo Branco Areleão e o doutor Ricardo Areleão. É porque eu tenho gravado aqui, doutor Ricardo. Casal que advoga unido, permanece unido e prospera unido. É ou não é? Isso é verdade. Muito bem, mas ela também é do escritório lá do Dr. Carlos Júnior? Não, ela é autônoma. Isso é concorrente da doutora Deva? Não, isso não existe esse Vamos lá. Ó, o doutor Ricardo Areleão, ele foi convidado aqui pela Banca de Sapateiro porque eu conversei essa semana aqui com o deputado estadual Ziza Carvalho. E o deputado, que é do MDB, me disse o seguinte: Ari, devido ao grande número de reclamações de consumidores desrespeitados em seus direitos, a gente está votando lá na Assembleia Legislativa um Código de Defesa do Consumidor do Piauí. Ele me disse que dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, só Pernambuco tem um Código de Defesa do Consumidor próprio. Mas tem o Código Federal, claro. Ele disse, o STF já decidiu. Os estados podem ter seus códigos. Não é inconstitucional ter um código em cada estado, mesmo tendo federal. E aí ele falou, a gente está abrangendo lá uma série de serviços. Planos de saúde, academias de ginástica, né, colocando obrigatoriedades específicas para cada setor. Então eu resolvi convidar o Dr. Ricardo Areleão, casado com a doutora Deva Areleão, para falar para a gente sobre quais são os nossos principais direitos. Puxando também o fato, como o gancho de amanhã ser o Dia do Consumidor. Seja bem-vindo. Já são 12 horas e 7 minutos, ninguém almoçou aqui, mas já é boa tarde. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Ari. Boa tarde, telespectadores e ouvintes. É um prazer estar aqui na sua companhia e nesse programa tão importante aqui para nossa capital e nosso estado. Muito bem. Doutor Ricardo está conosco aqui na rádio 90.3, na TV Jornal. E já tem pergunta aqui dos ouvintes. Mas antes eu vou fazer a minha. É o seguinte. Muita gente reclama que é alvo de cobranças indevidas. Provedor de internet, empresa que fornece água de Teresina, empresa que fornece energia equatorial, bancos, telefônicas, a pessoa não está devendo e recebe uma cobrança. Pelo smartphone, é mais comum hoje pelo smartphone. Por e-mail também. A pessoa, nesse caso, o que é que ela tem que fazer? Ela diz, meu Deus, mais uma cobrança indevida. Não estou devendo, a pessoa está me cobrando aqui, mas eu vou deixar para lá. Qual é a orientação do Dr. Ricardo Areleão para o consumidor que é alvo? Porque é inconveniente, nos atrapalha. Às vezes a ligação, a gente está numa reunião de trabalho, fica recebendo esse tipo de ligação. Bom, Ari, a principal medida que a gente entende inicialmente ser cabível, você procurar a origem daquele débito, do que você está sendo cobrado, como está sendo cobrado. Você tem que primeiro procurar a origem, levantar informações, dados e levantar também documentos, documentar tudo que você está procurando saber, né, sobre o seu direito, você documentar para que de alguma forma você, se não for respeitado o seu direito dentro do âmbito da empresa que está fazendo a indevida cobrança, que você procure outros meios, né? Entre esses meios que a gente julga que são passíveis de resolução de conflito, a gente pode citar aqui o PROCON, né? O PROCON, ele é um órgão administrativo que ele ajuda nessas conciliações, né, de forma extrajudicial para tentar resolver o conflito. Então, o consumidor tem que reunir informações do débito, verificar se realmente existe um defeito na prestação de serviço, procurar ou o PROCON de forma extrajudicial ou, em paralelo, a justiça, com a assistência de um advogado de sua confiança. E aí, o procedimento do PROCON, a gente recomenda que seja geralmente é um procedimento mais simples, né? É uma resolução mais extrajudicial, em que a empresa é convidada para participar de uma audiência
Já no âmbito judicial um âmbito mais complexo, em que as demandas são mais... tem uma discussão jurídica por trás e também é passível de indenização não só na esfera do dano material, mas também no dano moral, certo? Doutor Ricardo Areia Leão, compensa entrar com ação na justiça? Em geral, o consumidor, quando ele é lesado, a justiça reconhece esse dolo e pune a empresa? Ari, hoje a gente tem uma grande demanda, um grande volume de processos do direito voltado ao direito do consumidor. Por quê? As empresas, muitas empresas, na verdade, elas não têm esse cuidado, traz uma segurança para o consumidor, traz um critério sério de fiscalização dos seus atos. Né? Muitas vezes as empresas elas têm sistemas automáticos de inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, né? sem passar por um controle interno sério, né? Para poder, de alguma forma, negativar o consumidor. Então, você, consumidor que tiver sido lesado, a gente recomenda não, é salutar, é necessário que cada vez mais o consumidor procure os seus direitos, porque se as empresas, com todo esse aparato legislativo que a gente já tem, ainda continuam fazendo da forma como fazem, ultrapassando todos os limites legais e trazendo prejuízos irreparáveis ao consumidor, só vai de alguma forma inibir ou diminuir essa frente que as empresas, os fornecedores de serviço acabam lesando os consumidores, só vai diminuir ou dirimir quando tiver uma justiça forte, plena e que o próprio consumidor procure, né? Ele procurando, ele com certeza ele vai ter o retorno da justiça. Nós temos aí diversas demandas em que o consumidor é reparado judicialmente, consegue resolver o seu problema. Às vezes não é tão satisfatório, mas sim, sempre existe uma resposta positiva do judiciário com relação aos direitos do consumidor que sofre, que é lesado, né, que de alguma forma sofre alguma ilegalidade. Olha só, estou conversando com o advogado Ricardo Castelo Branco sobre os seus direitos, né? O senhor prefere Areia Leão ou Castelo Branco? Ou os dois? Fica muito grande, doutor. Não tem problema, o Castelo Branco é da minha esposa. Então o Areia Leão é o meu. Pronto. Doutor Ricardo Areia Leão, sobre os seus direitos. E tem uma pergunta. O Luiz Mário diz o seguinte: doutor Ricardo Areia Leão, o meu nome foi negativado sem eu estar devendo. A empresa disse que foi um erro, mas me deu dor de cabeça. O senhor me aconselha a entrar com ação? Como é o nome dele? Luiz Mário. Luiz Mário, a gente sempre recomenda que se pondere como foi feito essa abordagem da empresa. Se você identificar que houve efetivamente um prejuízo a você, ou, por exemplo, você tinha uma possibilidade de conseguir um empréstimo, e aí você foi lesado por conta dessa inscrição indevida. Se existe um contexto em que te traz não só a questão da inscrição, mas que um prejuízo efetivo, recomenda-se sim entrar na justiça e buscar os seus direitos. Agora, essa questão da inscrição indevida, ela já meio que está pacificada que de qualquer jeito ela deve ser indenizada, porque presume-se que você não tem um débito e você é negativado, isso já presume um histórico de crédito, você já fica com um histórico ruim, né, no mercado. Então, de plano, se você é inscrito indevidamente, você pode sim e deve procurar a justiça para poder ser reparado. Muito bem. Empréstimos consignados. É uma dor de cabeça, doutor Ricardo Areia Leão, porque tem muita fraude nesse setor, muito golpe, né? O presidente Lula, inclusive, autorizou nesta semana o empréstimo consignado para CLT, né? Para empreendedores. Você pode fazer e vem descontado ali na folha da sua empresa, na folha de pagamento. E aí os golpes vão aumentar com certeza, porque agora aumentou o número de pessoas que pode fazer esse empréstimo consignado. Nesse caso, muito cuidado, né, doutor Ricardo? Isso. O consumidor, com relação a relação jurídica com as próprias instituições financeiras, com as financeiras, ele tem que ter muito cuidado. Porque até para falar em demanda judicial, existe uma demanda muito grande, muito
uma enorme demanda a respeito de diversos golpes, de contratos fraudulentos. Os bancos, em sua maioria, eles não adotam critérios sérios de controle, né, para poder fazer seus empréstimos. E aí, muitas vezes, o consumidor, aquele consumidor ali, ele sem muita instrução, ou até mesmo aquele bem instruído, ele acaba sendo vítima, né, desses golpes. Então, o que se recomenda? Se recomenda que o consumidor ele não divulgue seus dados por WhatsApp, telefone. São dados sensíveis, dados como sua senha de banco e tudo mais. Que ele sempre revise seus extratos bancários. Se for um consignado, se ele for aposentado no INSS, por exemplo, que ele sempre fique, né, analisando seus extratos bancários para que observe que se tiver qualquer desconto ilegal ou que ele não reconhece, que ele possa imediatamente já buscar os seus direitos. Inclusive, os consignados, a gente não, é como se fosse uma máfia. Parece que os bancos abriram as portas e, hoje em dia, um idoso, por exemplo, que é uma pessoa mais vulnerável, né, o idoso aposentado que é mais vulnerável, ele fica suscetível, às vezes, a 5, 6, 7 empréstimos de empresas bancárias que ele nunca viu na vida, né? Então o consumidor ele tem que ficar atento, não divulgue informações essenciais deles, íntimas, e também ele tem que ficar sempre alerta sobre as informações, sempre alerta sobre toda essa situação de como é que o empréstimo está sendo feito, se a instituição financeira realmente é séria, se ela tem ligação com o Banco Central, se ela tem permissão para fazer esses contratos. E também é importante observar que ele não deve acreditar em promessas muito vantajosas, porque a instituição financeira ela não quer favorecer o consumidor, ela vai ganhar de alguma forma. Então, não acredite em vantagens muito boas para o consumidor, muito generosas, e evite também antecipar valores. Não existe nessas questões de consignados, de empréstimo, não existe antecipação de valores, né? Os valores são conseguidos posteriormente. Olha só, estou conversando com o advogado Ricardo Aurea Leão sobre os seus direitos, e uma última pergunta para o advogado, doutor Ricardo Aurea Leão, é também de um ouvinte. O Hortêncio pergunta o seguinte: eu comprei um produto em uma loja em um shopping aqui de Teresina. O produto veio quebrado, mas eu só percebi em casa. Fui devolver e eles não quiseram trocar, porque eles disseram que eu tinha quebrado o produto, que o produto tinha saído ok da loja. O que fazer nesse caso, doutor Ricardo? Hortêncio, né? Hortêncio, isso. A primeira coisa que você tem que fazer é solicitar para a empresa um laudo, né? Um laudo ou uma certificação de que o produto foi oriundo, né? O defeito foi oriundo da culpa exclusiva do consumidor. Ele gerando esse documento, ele pode buscar todas as vias possíveis, desde o consumidor.gov, desde o PROCON, até a justiça. E como existe uma discussão, né? Vai ter uma discussão, provavelmente vai ter que chegar às portas do judiciário e na justiça a empresa vai ter que provar que foi culpa do consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele protege o consumidor de tal forma que judicialmente, em diversos casos, né, na maioria dos casos, existe o instituto da inversão do ônus da prova. Então, quem tem que provar não é o hipossuficiente consumidor. Quem tem que provar é a empresa que tem toda a sua força, todo o seu aparato, todo o poder econômico para poder provar que o consumidor que foi o culpado. Então, você tem que reunir essas provas, fazer todo o relato da cronologia de tudo que aconteceu com relação ao bem e levar ou ao PROCON ou mesmo ao judiciário para que seu direito seja reparado. E aí, se não tiver outra maneira, procure um advogado e ingresse com a ação, peça a indenização, quando você avaliar que vale a pena. Doutor Ricardo Aurea Leão, a pessoa deve priorizar primeiro o PROCON, tentando o entendimento, e só depois judicializa? Ou tem casos que o senhor diz, não, né, pula o PROCON, vai direto para a justiça? Ari, o PROCON, apesar de ter uma função social muito importante, né, que às vezes ele resolve conflitos menores, menos complexos,
ele, por vezes, as empresas não respeitam, elas não comparecem às audiências, elas não temem o PROCON, né? Não desmerecendo o PROCON, porque é um órgão muito efetivo, é um órgão que ele trabalha muito pelo consumidor e, por vezes, também resolve as situações. Às vezes, situações simples de resolver, vai ter que acionar o PROCON para ele resolver e ele consegue, sim, muitas vezes resolver. Agora, a grande maioria dos casos, por conta desse desrespeito que algumas empresas, fornecedores têm contra o consumidor, você tem que bater realmente ao judiciário. Então, se você tiver um problema, recomenda-se ir ao PROCON e, em paralelo, à justiça. Mas se o caso for um pouco mais complexo, a gente entende que é melhor bater à justiça, que vai ter um entendimento mais firme, vai ter aquele entendimento de obrigar, né, a empresa a resolver, e ainda vai ter a possibilidade de resolver, de receber, né, ser reparado também de forma material ou moral, né, e recomenda-se que sempre você esteja assessorado, assistido de um advogado, seja na fase extrajudicial, seja na fase judicial. Quero agradecer ao advogado Ricardo Areia Leão, que está conosco aqui tirando as dúvidas. Amanhã é o Dia do Consumidor. Muito obrigado, doutor Ricardo, e um abraço na doutora Deva Castelo Branco, sua esposa e também advogada. Eu que agradeço aqui ao espaço, Ari, e eu quero só deixar uma mensagem para o consumidor. Sempre fique alerta. Informação é muito importante, é uma força que o consumidor tem nas suas mãos e, inclusive o consumidor não deve ter medo de procurar, de buscar os seus direitos. Infelizmente, ainda é uma característica do consumidor brasileiro. A gente passa muito pano para a empresa. Deixa muita coisa passar. Ah, não vou não. Vai ter audiência, vou ter que sair de casa para audiência, dá tanto trabalho, não sei o quê. Mas se todo mundo pensar assim, as empresas vão continuar deitando e rolando, né, doutor Ricardo? É por isso que ainda tem valido a pena esperar alguns consumidores buscarem os seus direitos, porque a empresa sempre tem ganhado, né? Tem ganhado nessas situações. É verdade. Muito obrigado. Bom final de semana para o senhor. Bom final de semana a todos. Abraço.